Eu não lembro quando ouvi pela primeira vez a história de Ulisses, Odisseus, mas eu sempre tive uma sensação de familiaridade com as aventuras do marinheiro, né? A história do Ciclope, da sereia, da Gara do Arco, era algo familiar. E quando começamos a tradução em quadrinhos da Odisseia, eu comecei a me dar conta de onde vinha essa familiaridade. Acho que o poema é uma das primeiras referências de jornada do herói que a gente tem na literatura. É, Essa jornada ela tem algumas etapas, né? Tem um momento inicial de saída, né, de casa em direção a uma busca, a uma tarefa que tem que ser cumprida. Tem uma série de tarefas, dificuldades, obstáculos que tem que ser superados até o momento do retorno, quando ocorre uma derradeira prova e aí sim o reconhecimento do herói, do indivíduo como portador de uma transformação. E eu acho que essa estrutura ela permeia a literatura antiga e também a moderna. E acho que para a gente tentar traduzir visualmente esse percurso, essa jornada, que é uma jornada alegórica de autoconhecimento também, a gente escolheu a figura do labirinto. O labirinto não é o labirinto que a gente conhece da Renascença, que é um labirinto com bifurcações, becos sem saídas. É o labirinto clássico de Creta, do rei Minos, né? É um labirinto que tem um percurso único, que vai e volta. E assim o percurso de Odisseus, de Ulisses. Ele se aproxima da meta e depois se afasta dela. E nesse sentido, acho que é um pouco o caminho que todos nós temos também em relação aos nossos sonhos, aos nossos desejos, né? A gente sempre chega quase lá, depois é empurrado de volta pelo destino, pelo fato e tenta de novo. É uma contínua aproximação dos nossos objetivos. E a história do Ulisses traz um pouco esse, que é o caminho de todo ser humano e da humanidade como um todo. A Odisseia é um dos principais livros da literatura ocidental. E a Odisseia que chega para nós é de difícil leitura. É de difícil leitura porque são palavras eruditas, são uma epopeia volumosa, com muitos versos. Bom, o que acontece então? É preciso iniciar esse menino a alta literatura. Não adianta querer pegar uma adaptação que não coloca o problema que a alta literatura veicula, que é a narrativa complexa. Então, esse quadrinho mostra como é que a narrativa complexa funciona. As figuras de linguagem, né? a complexidade de um quiasma, uma hipérbole, tudo isso está dentro, nós estamos trabalhando isso como se fosse ferramenta do dia a dia, e é. Então, a gente está levando o menino a conhecer uma estrutura complexa de narrativa por meio de desenhos belíssimos, iluminados, azul, vermelho. Eu acho que isso é bacana. Então, as aventuras ganham corpo. As aventuras viram cor, viram imagem, viram movimento. Eu acho que para o jovem, o gancho de identificação com Odisseus vem um pouco da história paralela que tem entre Odisseus e Telêmaco, né? Que é uma estrutura complexa. Sim, porque são na literatura, né, na Odisseia, na história, a linearidade da escrita, da palavra, não permite de ver essa simultaneidade. Mas nos quadrinhos, um dos recursos que a gente usou foi justamente isso, de dividir a página e mostrar em cima o retorno de Odisseus, né, que tem que sair de uma situação no qual ele está aprisionado por Calipso numa ilha, né, fora da civilização, e do filho dele, Telêmaco, que sai em busca do pai, justamente para cumprir um caminho para ele se tornar homem, adulto. Bom, objetivamente, então, falando, eu acho que o livro, do jeito que montamos, pretende conduzir o menino a ler estruturas complexas. Não só estruturas complexas, discursivas,
mas estruturas complexas de imagem, né? Entender imagem, decifrar enigmas nesse sentido, pensando que a própria palavra é um enigma, né? A decifrar a palavra e o discurso é uma grande charada no mundo. Isso objetivamente em termos de língua portuguesa, introduzindo tem inclusive o alfabeto grego, naquela brincadeira de escola, de achar palavras, de formar palavras em grego. Então, objetivamente ele facilita a interpretação de linguagens complexas. Eu acho que o interessante também no sentido da aula de arte, de história, né, porque remete, a gente usou muita referência da cerâmica grega, da arte minoica, né? Então usamos cânones e recursos visuais de cor que remetem um pouco a essas culturas, né? No qual o homem ainda era representado de perfil, né? Com um só olho frontal, mas segundo alguns critérios, no qual, por exemplo, a imagem de frente remetia à morte, né? Era uma coisa que chamava o espectador para dentro da encenação. E é um recurso que a gente usou, por exemplo, na cena final, quando o Odisseus finalmente retorna e volta a conquistar a própria casa e Penélope.